Bem, meus irmãos, o nosso tema da aula de hoje é edificando através do perdão. Mas antes de entrar no tema da aula de hoje, eu queria fazer uma breve revisão do que o presbítero Felipe falou na aula passada. E na aula passada ele falou sobre as características, de uma igreja que edifica. E aí ele falou sobre as características da verdadeira igreja. Que ela é una, santa, católica e apostólica. Mas o enfoque que o presbítero Felipe deu no final foi muito importante e faz um link perfeito com a nossa aula de hoje, que foi a unidade na diversidade. E aí ele mostrou que é o amor que permite que uma igreja que tenha diversidades, e ele falou especificamente dos dons, por exemplo, ela tenha uma unidade. E é o amor que faz essa união. E usando a metáfora da construção, que é de onde a gente está tirando o termo edificar, o Felipe falou, Cristo é o fundamento. Nós somos os tijolos ou as paredes que sobem a partir desse fundamento. Somos esse edifício que sobe, mas ele precisa desse fundamento. E aí, aproveitando essa metáfora, eu adicionaria que o amor é o que nos sustenta. E aí, não querendo também extrapolar demais a metáfora, eu não sou engenheiro civil, mas seriam as coisas que unem isso. Cimento, ferros, madeiras, enfim. É o que faz com que essas partes elas fiquem unidas. Isso é o amor. E por que isso é um link perfeito para a nossa aula de hoje? Porque o perdão, ele é uma consequência necessária do amor. O amor, como a gente vê na Bíblia, diferente do que a gente vê fora da Bíblia, não é simplesmente um sentimento. Mas o amor, ele está sempre relacionado a alguma ação, alguma atitude. E perdoar é uma delas. Então, se é necessário... Alô? Vocês estão ouvindo também isso? Pensei que meu ouvido tinha estourado. Ah? Alô? Alô? Alô, alô? Estamos de volta. Então, se o amor é o que nos une, e o perdão é a consequência do amor, então esse amor que une a igreja, ele tem que ser acompanhado de perdão. Faz parte desse amor, uma das coisas que faz parte desse amor é o perdão. E no texto que o Felipe trouxe, que é Efésios 4, ele termina justamente falando características dessa igreja que ama, e veja que uma delas é o perdão. Ficou um pouquinho cortado. Não está aparecendo. Só um minuto, pessoal. Problemas técnicos. Vamos abrir aí, meus irmãos, em Efésios 4, 31 a 32. O que estaria projetado era justamente esse texto. Então, o Felipe falou desse texto, e veja que no final, ele fala justamente, longe de nós, Efésios 4, verso 31 e 32. Longe de nós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então veja que nessa igreja que é unida pelo amor, o perdão, ela é parte integrante. Outro texto que também fala isso, é o texto de Colossenses 3, 13. Em que Paulo está falando basicamente o mesmo argumento, e ele fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Esse é o texto de Colossenses 3:13. Não está conseguindo passar aí, menina? Então vejam, esses dois textos que eu mostrei, eles deixam de forma bem clara, bem explícita, não precisa a gente fazer nenhuma
interpretação muito profunda para entender que a igreja que ama, ela é uma igreja que perdoa. Então, o perdão ele precisa existir. Então, a igreja ela só vai ser edificada se existir esse perdão. Mas então, por que a gente tem que ter uma aula, vamos dizer assim, para falar disso? Ou porque esse é um tema que recorrentemente nós nos pegamos tendo que meditar, estudar, porque principalmente a gente tem que sempre estar pedindo e clamando a Deus para que Ele nos ajude nisso. Porque a questão do perdão e de sermos edificados do perdão, o problema não é uma questão de conceito, não é de entender que a gente precisa. O problema é a dificuldade em praticar. E aí tem uma frase do C.S. Lewis que ele deixa isso bem claro. Ele diz: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Então, o desafio do perdão é justamente colocá-lo em prática, né? Então, como uma ideia, é uma ideia maravilhosa e qualquer pessoa, inclusive que não é crente, vai dizer que o perdão é uma ideia maravilhosa, mas colocá-lo em prática não é tão fácil. Um outro exemplo disso é quando Jesus, lá em Lucas 17, verso 3, ele diz: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. E aí, quando ele faz esse ensino, é interessante a resposta dos apóstolos. Então, os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Eles identificam isso que eu falei, a dificuldade em executar esse ensino. Mas a resposta do Senhor também é muito interessante. É nesse momento que ele diz: ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. E aí, Jesus mostra que não é o tamanho da fé, não é que você precisa ter uma fé maior, mas é o objeto da fé. Você precisa ter uma fé correta. Você precisa identificar a Deus, que é o objeto da sua fé, de uma forma mais correta. E aí é onde vem o objetivo, o meu objetivo aqui nessa aula hoje, tá? Para mim foi um desafio definir uma linha de raciocínio para essa aula, algo que eu pudesse falar aqui em 1 hora, porque perdão é um assunto imenso. Mas o meu objetivo, o meu foco foi justamente que a gente pudesse estudar o que a Bíblia fala sobre o perdão, com o intuito de ter essa fé correta, com o intuito de ajustar a nossa fé, para que a gente veja quem Deus é de verdade em relação ao perdão, e que isso possa nos ajudar a perdoar. E aí, né, eu também lembrei do que diz lá em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, diante disso, eu vou seguir essa estrutura que é um estudo panorâmico. Eu pensei em trazer a maior quantidade de textos possíveis, de várias partes da Bíblia, para que, por meio da exposição desses textos, o Espírito Santo possa nos ajustar à fé, tá? Mas aí isso vai ter uma consequência. Por eu estar fazendo um estudo panorâmico, cada texto desse, eu não vou conseguir me aprofundar com a devida profundidade, certo? Que ele poderia ser aprofundado. E aí eu já deixo até uma tarefa aí para vocês, uma tarefinha de casa. No final eu vou compartilhar esses slides, então, durante a semana, que vocês possam ir em textos que o Espírito Santo vai falar com vocês e procurar pregações em cima desses textos, procurar comentários bíblicos, procurar fazer um aprofundamento que eu não vou conseguir fazer aqui por conta dessa estratégia que eu segui, tá certo? E aí, depois desse estudo panorâmico, eu vou finalizar com o que eu acredito ser, na verdade é fundamentos, mas é fundamento um fundamento que para a edificação através do perdão. Então, depois do estudo, eu vou tentar trazer tudo o que a gente vai ver e aplicar especificamente para o nosso tema, que é edificando através do perdão. Certo? Então, vamos lá. Começando com o panorama bíblico. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, por favor. Então, começando com o panorama bíblico, pessoal. Primeiro ponto que a gente tem é que o perdão, ele tem origem em Deus, certo? O perdão, ele só surge depois da queda, certo?
a queda é uma ofensa a Deus. Então, o primeiro a exercer perdão na história é o próprio Deus. Então, se hoje nós estamos falando de perdão, se hoje existe a possibilidade de perdão, é porque Deus perdoou primeiro. Porque a primeira ofensa da história foi contra o próprio Deus. Então, se hoje existe perdão, é porque Deus, Ele perdoou. Então, a origem do perdão é o próprio Deus. E a gente vê isso lá no relato de Gênesis, talvez não de uma forma tão clara, mas a gente vê quando Deus, por exemplo, Ele fala o seguinte, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, que a gente chama do proto-evangelho, né? Deus já apontando para Cristo e para a vitória completa sobre o pecado. E além disso, no verso 21 a gente vê que o Senhor fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então veja que isso aqui é logo depois que existe essa ofensa a Deus, essa desobediência, e Deus trata eles com misericórdia, trata eles com perdão. Então o perdão, ele tem origem em Deus. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. Um outro ponto, aí já andando um pouquinho mais na história, é que Deus, ele é visto como perdoador ao longo de todo o Antigo Testamento. Existe uma certa crença, né, de que a misericórdia, a bondade, a graça de Deus, elas só aparecem no Novo Testamento, né, com os ensinos de Jesus, com a obra de Jesus, e que no Antigo Testamento Deus, ele é simplesmente um Deus que aplica a sua justiça, um Deus implacável, um Deus que não tem misericórdia. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. No texto aí de Êxodo 34, versos 5 e 6, a gente tem o Senhor falando para Moisés quem ele é. Diz assim o texto: o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou. Veja, isso é o Senhor falando. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Isso é o próprio Deus dizendo a Moisés quem ele é. E ele usa como os atributos misericórdia e fidelidade. Isso em Êxodo, um livro do Antigo Testamento. Mas em um outro momento, Daniel 9:9, outro texto aí. A gente tem o seguinte: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Daniel, como vocês sabem, é um profeta do exílio. O povo está exilado. E aí está sendo falado, Deus é o Deus do perdão. O perdão está no Senhor. Outro momento da história do povo de Deus ainda no Antigo Testamento. Próximo texto. Neemias 9:17. No momento em que Neemias fez a leitura da palavra, e aí ele está fazendo uma oração, e ele diz assim: recusaram-se a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Então Neemias, já depois do exílio, já tentando fazer a reconstrução lá de Jerusalém, ele aponta lá para aquele texto que a gente viu de Êxodo 34, e diz: o Senhor realmente é aquele Deus misericordioso e compassivo. Então Deus, ele sempre foi misericordioso e compassivo. Deus sempre esteve com o perdão, disponibilizando perdão ao seu povo. Isso é uma verdade que é tão crucial para a gente poder ter a fé correta em Deus, a gente adorar a Deus corretamente, a gente temer a Deus corretamente, que no Salmo 130, o próximo texto, que nós lemos hoje aqui, no início do culto, o salmista diz o seguinte: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Então isso que eu mostrei para vocês, esse panorama de que o perdão, ele surgiu em Deus, e de que Deus é perdoador e dispensa esse perdão, é um motivo aqui para o salmista de temor. Por quê? Porque a nossa necessidade é de ter esse perdão de Deus,
mas não tem nada que a gente possa fazer para ter esse perdão, a não ser o próprio Deus, por ser misericordioso e compassivo, nos dá esse perdão. E aqui a gente já faz uma analogia do que a gente pensa muito e reflete muito e vê muito, né, quando a gente estuda a teologia, que é a questão do verdadeiro evangelho, e que ele prega a graça, a salvação pela graça, e vamos dizer assim, as outras religiões ou a religiosidade que prega a salvação pelas obras. Quando a gente vê que algo é nos dado de graça, muitas vezes a gente não entende o peso que isso significa. Ainda é o slide anterior. E aí eu trouxe uma frase que o Timothy Keller ele coloca no livro dele, que ela reflete bastante isso que o salmista falou, né, de que porque o perdão está em Deus, a gente tem que ter um temor a Ele. Nessa parte do livro dele, ele estava falando justamente disso, do evangelho, que é a salvação pela graça, e das religiões, que é a salvação pela obra. E aí ele fala que encontrou uma pessoa, uma mulher, que era membro da igreja dele, e ele estava pregando sobre isso, e ela disse que estava aterrorizada com a pregação da salvação pela graça. E ele ficou sem entender. Como assim aterrorizada? E ela disse o seguinte: se eu fosse salva por minhas obras, haveria um limite para o que Deus poderia me pedir ou me fazer passar. Eu seria como um contribuinte que paga impostos. Teria direitos. Cumprindo o meu dever, mereceria certa qualidade de vida. Mas, se sou uma pecadora, salva por pura graça, não há nada que Ele não possa me pedir. Por isso que existe esse temor ao Senhor com relação ao perdão, porque não é algo que a gente pode adquirir. O perdão vem de Deus. Mas seguindo aí no nosso panorama, vamos para o sistema sacrificial do Antigo Testamento. E aí também está a graça de Deus. O sistema sacrificial, na verdade, ele primeiro ponto aí, é uma lembrança da necessidade constante de perdão e o alto custo do perdão. Por que eu trouxe esse ponto do sistema sacrificial? Porque o sistema sacrificial e toda a lei que é estabelecida por Deus, depois, na história, né, a gente vê que existe ela é desvirtuada. E termina que por ter a lei, o homem acha que ao cumprir a lei, e aí volta a ter a questão das obras, ele é salvo, certo? E muitas vezes se olha para o sistema sacrificial e mais uma vez reforça aquela crença que eu falei, de que Deus, Ele é um Deus que se afastou do seu povo, diz, façam isso aí e pronto. Mas o sistema sacrificial, na verdade, ele é uma lembrança dessa necessidade constante do perdão. Por que necessidade constante? Porque existiam sacrifícios que eram feitos diariamente. Existiam sacrifícios para determinados tipos de pecado. Quando se tinha certas festas, existiam sacrifícios. Os sacerdotes e os levitas que iam servir precisavam fazer sacrifícios. Então, todo esse sacrifício, ele estava relacionado ao preço do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, essa constância nesse sacrifício era, na verdade, apresentar a constância da necessidade de perdão. Sempre é necessário pedir perdão. E nesse caso, nessa época aí na história, era o sacrifício. E ele também mostra o alto custo do perdão, que era justamente a vida. No caso aí, a vida de animais, que era necessária para pagar esse preço que a gente falou do pecado, que é a morte. Mas é importante, meus irmãos, nós entendermos que esse sistema sacrificial não é uma obra humana para conseguir o perdão de Deus. Não era que se fazia o sacrifício e aí você conseguia o perdão de Deus. Na verdade é o contrário. Voltando lá para o ponto. Quem foi o primeiro ofendido? Foi Deus. Se ele foi o primeiro ofendido, o perdão tem que vir dele. O sistema sacrificial, na verdade, é a forma que Deus fez, nessa parte aqui da história, de possibilitar ao povo uma forma de ter o perdão. Causamos a ofensa. A ira de Deus é justa. Mas o próprio Deus diz, eu vou lhe dar uma forma de aplacar a minha ira justa. Sigam esses rituais aqui que eu vou estabelecer. Então, na verdade, se fazia o sacrifício porque Deus
estava permitindo, porque Deus estava disponibilizando uma forma de perdoar. E não se fazia o sacrifício, e aí Deus ia e perdoava. Certo? O próprio sistema sacrificial já é uma prova do perdão de Deus, que Ele permite que o homem faça isso para ter esse perdão. Próximo slide aí, Milena, por favor. Na Bíblia de Estudo de Genebra, tem um trecho que resume bem isso que eu falei. Diz o seguinte: o sistema sacrificial do Antigo Testamento era um dom gracioso de Deus ao seu povo, como expectativa do sacrifício de sangue final e perfeito de Cristo. Deus determinou pessoalmente os procedimentos pelos quais sua ira justa poderia ser aplacada e o seu povo reconciliado com Ele. Então, mais uma vez, não era obras, era graça de Deus. Perdão é sempre graça de Deus. E aí, avançando no nosso panorama, nós chegamos no ensino de Jesus. E aí eu vou trazer vários textos do Evangelho de Jesus falando sobre o perdão, mas de uma forma resumida, o que a gente vê no ensino de Jesus é que o pecador perdoado, ele deve buscar o perdão constantemente, ou seja, reforçando o que já existia no Antigo Testamento, que a gente viu. A gente precisa sempre do perdão, isso não mudou. Só que aí ele realça uma nova dimensão desse perdão. E esse pecador perdoado deve perdoar os que lhe pedem perdão. Então agora Cristo traz a dimensão horizontal do perdão. Não é só o nosso perdão com Deus, mas também o nosso perdão para aqueles que estão ao nosso redor. Então ele estende essa necessidade de perdão de Deus para o perdão do próximo. Então o primeiro texto que a gente tem aí é de Lucas 6,37, que ele diz: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então Jesus está ensinando que o perdão que devemos pedir a Deus, ele deve ser precedido do perdão que damos ao nosso próximo. Veja, perdoem e serão perdoados. Então existe nesse texto aí específico uma precedência. Você perdoa para você ser perdoado. Próximo texto, Mateus 6,12. Esse aí é bastante conhecido. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então veja que aqui, esse texto é de onde, pessoal? Da oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso, ela é como um modelo de oração para a gente. É como se toda vez que a gente fosse orar, era importante a gente ver aquelas dimensões que tem no Pai Nosso. E como a gente deve orar sempre, nossa vida deve ser uma vida de oração. E se uma das dimensões aí do Pai Nosso é pedir perdão, significa que constantemente nós temos que estar pedindo perdão. Sempre em nossas orações nós temos que pedir perdão. E aí, Jesus está ensinando que perdoar e pedir perdão devem ser sempre pedidos em nossas orações. E que Ele exige humildade. Por quê? Porque nós estamos dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas. Nos reconhecemos como devedores. E aí eu trouxe 2 comentários sobre esse trechinho da oração do Pai Nosso. Um de Lutero, que ele diz assim: se alguém insiste na própria bondade e despreza os outros, que se volte para si mesmo quando essa petição, que a gente acabou de ver, o confrontar. Descobrirá que não é nada melhor do que os outros e que na presença de Deus, todos devem baixar a cabeça e adentrar na alegria do perdão, exclusivamente pela porta modesta da humildade. Um outro comentário agora de Calvino, já é um pouco mais duro. Ele diz assim: se conservarmos sentimentos de ódio no coração, se planejamos vingança e consideramos qualquer ocasião para causar dano, e mesmo se não tentamos fazer as pazes com nossos inimigos, nem por toda sorte de bom auxílio fazer jus a que nos tenham em boa conta e a receber sua aprovação, por meio dessa oração, estamos rogando a Deus que não perdoe os nossos pecados. Então veja como é sério esse pedido que a gente faz a Deus: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, na mesma proporção que perdoando os nossos devedores. Próximo texto, Mateus 5, 23 a 24.
Veja que eu falei e o foco ficou um pouco em nós darmos o perdão, vamos dizer assim. Mas edificar no perdão também significa pedirmos perdão. Também significa reconhecermos que ofendemos aqueles que estão ao nosso redor e que precisamos pedir perdão a eles. E no texto de Mateus 5, 23 e 24, Jesus diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Então, Jesus está ensinando que perdoar e pedir perdão devem ser sempre pedidos, né? Em nossa oração, a nossa adoração ao Senhor. E aqui ressoa muito o que a gente vê lá em Oséias 6,6, que diz: pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então lembra que o objetivo que eu propus aqui na aula é a gente ter a fé correta, ter a fé no objeto correto. Isso não tem a ver com o sacrifício, mas tem a ver com o conhecimento de Deus e o coração. E aí já citando Salmo 51, coração quebrantado e contrito, esse é o sacrifício agradável ao Senhor. Então o que Deus está dizendo aqui não é que não é para fazer a oferta, não é que você não deve realizar esse ato físico e visível, mas que ele deve ser acompanhado de um coração que perdoa. Então você tem um coração que perdoa, porque um coração que perdoa é um coração que adora Deus, que reconhece o amor de Deus. E aí você vai e faz o seu ato físico ali, religioso, que só expressa externamente aquilo que está no seu coração. O que você não pode é fazer o contrário. É fazer o ato externo, a aparência, mas no coração não verdadeiramente adorar o Senhor. E nesse caso aí específico, não se reconciliar. Certo? Próximo texto. E aí nesse texto a gente vai passar um tempinho aqui, tá? Que é o texto que nós lemos na leitura alternada. O comecinho dele, né? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui o que é que Jesus está ensinando? Que o nosso perdão ele não deve ter limites. E aí é interessante a gente fazer um estudo um pouco mais detalhado para que a gente possa entender por que é que Jesus está dizendo isso, né? Por que é que esse texto está nos mostrando isso? Quando Jesus fala isso e Pedro pergunta até 7 vezes, 7 na Bíblia é um número que geralmente os estudiosos, né, dizem que representa o número da perfeição. Tanto é que o número da besta é 6, 6, 6, 6, 6, porque nunca consegue ser 7, né? 6, 6, 6, 6, 6 e não chega a ser 7. 7 é a perfeição, certo? Então quando Pedro pergunta: Senhor, devo perdoar 7 vezes? Tem alguns comentaristas que dizem que Pedro está ali já querendo fazer a pergunta e dar a resposta. Por quê? Porque ele está dizendo: se eu perdoar 7 vezes é perfeito, é o número perfeito. Se eu perdoar 7 vezes, eu estou sendo um perdoador perfeito, porque eu estou usando o número perfeito, certo? Só que aí a resposta de Jesus, ela pega o que Pedro acha perfeito e multiplica por aquele perfeito mais 10, né? 70. 70 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 10 vezes 7, certo? Então o que é que Deus está dizendo? Olha, o que você acha que é perfeito, o limite que você acha que é da sua perfeição, o perdão que você deve dar é muito maior. É em outra proporção. Eu poderia até dizer em outra ordem de grandeza, né? Porque você agora não tem 7, é 7 vezes 10, certo? É em outra ordem de grandeza. Então, não tem esse limite. Então, 70 vezes 7 é a extrapolação do que achamos ser perfeito. Porque o que achamos que é perfeito ainda é pouco. O perdão que devemos dar é muito mais do que achamos que devemos dar. E logo depois que Jesus fala isso, né, que Pedro fala isso, Jesus responde, ele já traz a parábola do credor incompassivo, que também lemos aqui na nossa leitura alternada, até para a gente ganhar tempo aqui na aula, tá? E o que é interessante? Quando Jesus fala isso, que não deve ter limites, e aí eu fico imaginando, isso deve ter causado
um rebuliço na cabeça lá dos discípulos, né? Ficar assim, como assim 70 vezes 7? E aí Jesus, sempre muito didático, ele conta uma história para que na história fique claro, né, o que ele está querendo dizer. Que é, por que tem que ser sem limite? Por que tem que ser sem limite? Por que o que eu acho que é perfeito ainda não é suficiente? Aí ele conta essa história, a parábola do credor compassivo. Nessa parábola, é importante a gente entender as unidades de medidas que tem aqui, essas unidades monetárias, vamos assim dizer, para que a gente entenda o que é que a mensagem que Jesus está querendo passar, tá? Então vamos lá. A gente tem 2 servos aqui que são devedores. Um deve 10.000 talentos, o outro 100 denários. O que deve 10.000 talentos, ele pede perdão ao rei e o rei perdoa a dívida dele. O que pede... Aí esse servo, ele tem um outro servo que deve 100 denários, que faz a mesma coisa, pede perdão, mas ele não perdoa. Certo? Mas vamos lá. O que é que significa um denário? Um denário aqui nesse contexto era, vamos dizer assim, a moeda que era recebida, o valor que era recebido por um dia de trabalho nessa época aqui. Então, se aquele servo, o co-servo, devia 100 denários, ele devia 100 dias de trabalho. Ele teria que trabalhar 100 dias para aquele outro servo para pagar a sua dívida, certo? Por que isso é importante? Porque a gente também não pode negligenciar a dívida desse segundo co-servo. 100 dias de trabalho é uma dívida razoável. Quer ver como vocês entendem que é uma dívida razoável? No Brasil, a gente trabalha 147 dias só para pagar impostos. Então, veja aí que a gente tem uma similaridade. Então, 100 dias não é uma dívida negligenciável, certo? Ele devia uma quantia ao outro. Mas a questão aqui não é o quanto esse servo devia a ele, mas a diferença entre as dívidas. Porque um talento custava 6.000 denários. Então, um talento eram 6.000 dias de trabalho. E quanto é que o primeiro servo devia? 10.000 talentos. Sabe quanto dá 10.000 talentos? 60 milhões de denários. 60 milhões de dias de trabalho. Quantos anos dá de trabalho? 164 anos de trabalho. Se vocês perceberem, quando o servo diz que não pode pagar, o rei diz que vai pegar ele, a esposa e os filhos e jogar na prisão. Porque essa dívida é uma dívida impagável por uma pessoa. Uma pessoa não teria 164 anos para pagar a sua dívida. A dívida que ele tinha com o rei, ele era impagável. Então, a grande questão aqui da história é que um servo, ele foi perdoado de uma dívida impagável, que ele jamais poderia pagar. E ele não perdoou o seu co-servo, que tinha uma dívida que não era negligenciável, mas que era pagável. Ou seja, a dívida, o perdão que Deus dá a gente, é um perdão que jamais a gente poderia pagar. Jamais a gente poderia alcançar. Mas o perdão que a gente pode dar ao irmão é um perdão que é factível. É um perdão que a gente pode dar. Não é fácil. Não é fácil. Não é negligenciável o perdão que a gente precisa dar. Mas não tem comparação com o perdão que a gente recebeu de Deus. Por isso que Deus diz 70 vezes 7. Por isso que não tem que ter limites. Porque o que você recebeu não teve limites. Essa é a ideia dessa parábola. Certo? Vamos caminhar. O outro ponto aí do ensino de Jesus. O perdão perfeito, ele vem da cruz de Cristo. A gente, mais uma vez eu falei do sistema sacrificial, a necessidade constante de sacrifícios, e isso acaba com o sacrifício perfeito que é Cristo Jesus. Sacrifício perfeito porque é um sacrifício que nos limpa de toda a nossa injustiça. Então esse perdão aí que o servo teve, que era impagável, ele foi de uma vez por toda nos dado por meio da cruz de Cristo. Então o perdão oferecido a nós na cruz de Cristo é a palavra final quanto à condenação do pecado em nossas vidas, né? Não são necessários mais sacrifícios constantes. A ira justa de Deus foi aplacada para sempre ali. Então é esse o perdão que nós temos hoje na história da igreja. É esse o perdão que chega a nós, o perdão perfeito. Ou seja, aumenta ainda mais aquilo que a gente falou do perdão que Deus nos dá. Mas existe ainda uma resposta
do nosso lado, que é o arrependimento. E existem, em vários momentos, quando se fala em confissão de pecados, se coloca ela como na verdade, se coloca o arrependimento como anterior até a salvação, vamos dizer assim. Então, deixa eu mostrar para vocês um texto. Esse que a gente viu, por exemplo, ele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar, como a gente viu. Mas no começo ele bota um condicional: se confessarmos os nossos pecados. É necessário que a gente reconheça. Existe essa resposta do nosso lado, certo? Então, nós não somos perdoados para que a gente simplesmente... A gente não pode ser perdoado se a gente não reconhecer que precisamos ser perdoados. Então, primeiro, existe essa questão da confissão. Um outro texto, e aí falando de João Batista, né? Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, era o batismo de João era o de arrependimento, que aí sim, para a remissão dos pecados que viria na obra de Cristo. Outro texto, Atos 2,38, Pedro fazendo a sua pregação lá, em Atos 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, arrependei-vos para fazer isso. Então, do nosso lado, existe essa necessidade do arrependimento, do reconhecimento do nosso pecado. E para finalizar, Lucas 24, 45 a 47. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, isso é Jesus falando para os discípulos no caminho de Emaús: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, o arrependimento, ele é uma resposta nossa ao reconhecimento do perdão de Deus. Por isso que no nosso culto público, a gente tem sempre o nosso momento de confissão. A gente não pode chegar e adorar a Deus verdadeiramente como Ele é, sem nós reconhecermos que somos pecadores e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, foi esse aí o panorama, tá? Foi até mais rápido do que eu imaginava. E aí, como eu disse a vocês, dado esse panorama, como eu disse, pessoal, panorama, bem rápido. Cada texto desse é um texto que dá para se aprofundar muito, dá para você aprender muita coisa, dá para você entender muito do que a Bíblia fala de perdão. Mas a minha intenção aqui foi dar essa vista panorâmica. Mas eu queria terminar trazendo o que eu acho que é o fundamento. Dado que a gente viu esse panorama, dado que a gente viu o que o perdão é na Bíblia de uma forma mais geral, qual seria então o fundamento para a edificação através do perdão, que é o nosso objetivo aqui com essa aula? O fundamento que eu coloquei é justamente reconhecer e ser grato pelo perdão de Deus. Por que eu coloquei como fundamento? Como eu disse a vocês, quando eu fui pensar nessa aula e pensar em perdão, eu vi milhares de caminhos que poderiam ser seguidos. Porque perdão é algo que também se envolve com nossas experiências pessoais. Então, existem pessoas que têm histórias específicas, vamos dizer assim, necessidades específicas relacionadas ao perdão. E para cada uma delas é preciso você ter um certo conhecimento, ter um certo aconselhamento, e trazer tudo isso aqui numa aula seria muito difícil. Tem pessoas que têm dificuldade em perdoar, tem pessoas que têm uma necessidade de ser perdoada, tem pessoas que estão angustiadas porque nunca liberaram o perdão, enfim, existem vários exemplos. Mas o que eu quis trazer, além desse panorama para que a gente entenda o que a Bíblia fala de perdão, é o que eu acho que é o fundamento para que todas essas outras coisas elas possam ser resolvidas, possam ser construídas. E o fundamento para que as nossas questões com o perdão sejam resolvidas e que a gente possa edificar uns aos outros por meio do perdão, é que a gente precisa reconhecer e ser grato por esse perdão de Deus, que foi o que eu tentei mostrar com o panorama. Então, o primeiro ponto que eu quis destacar, e talvez o crucial, é que o perdão ele é graça. O perdão
A graça é um presente de Deus para nós. Deus nos deu de presente. Nós não ganhamos o perdão porque merecíamos. O perdão é graça. Isso fica claro também quando Paulo está falando lá no começo da carta aos Efésios, né? No verso 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o perdão, ele é graça de Deus. E aí vem a questão do reconhecimento. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos isso. E quando nós não reconhecemos o perdão de Deus por nós, a gente tem essa situação aí, em que nós vemos a questão do perdão simplesmente na linha horizontal. Então tem uma pessoa que causa uma ofensa a mim, vamos dizer que esse lado aqui somos nós, recebemos a ofensa, e aí nós nos questionamos: será que eu vou dar o perdão? Será que eu consigo dar o perdão? Será que vale a pena dar o perdão? A gente coloca questionamentos sobre se aquele perdão deve existir ou não, se eu vou conseguir ou não. O perdão se torna uma coisa opcional, vamos dizer assim. Não opcional, mas não é diretamente dada, né? Você fica cheio de questionamento: vou dar ou não? Por quê? Porque se a gente está vendo isso horizontalmente, nossos questionamentos vão ser: essa pessoa merece? Quanto eu fui ofendido? Essa pessoa, ela vai fazer isso de novo? Será que eu estou sendo besta? Veja que o que eu estou querendo dizer é que se a gente tem essa visão horizontal, quem são as referências para que o perdão seja dado? Ou eu, ou a outra pessoa. É nesse limite que a gente fica. De você que vai dar o perdão, ou da pessoa que precisa o perdão. Por isso que a gente precisa reconhecer o perdão que Deus dá por nós, para podermos ter esse cenário mudado. Que aí seria a solução. Qual é a solução? É você não ter essa visão limitada horizontal, mas você ter a visão vertical. É você, quando for pensar em perdão, lembrar que primeiro esse perdão é graça de Deus. E que Deus o perdoou. E aqui, como a gente está no contexto de igreja, e a ideia é a edificação da igreja, eu ainda coloquei uma outra setinha, que é o perdão para o outro. Seu irmão também, lavado pelo sangue de Cristo, perdoado por Cristo. Se a gente tem essa visão vertical, de que Deus perdoou, e veja que eu botei ali perdão com exclamação, por quê? Por quê? Nós iríamos colocar uma interrogação onde Deus colocou uma exclamação. Por quê? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer quando a gente estiver numa situação de perdoar. Por quê? Eu botaria uma interrogação onde Deus colocou uma exclamação. Então a solução é a gente olhar para Deus e sua infinita graça em nos perdoar e em perdoar o nosso irmão. Olhar para mim e humildemente reconhecer os meus pecados. Lembra a necessidade constante de arrependimento? Lembrar que esse perdão, ele custou caro a Deus. Lembrar dos meus pecados, reconhecer quem eu sou. E aí sim, eu olho para o próximo e para o pecado cometido por mim ou por ele, né? No caso aí por ele, no exemplo que eu estou dando. E aí a pergunta que fica: que proporção tem esse pecado agora? Será que eu vou reconhecer que são 100 denários? Será que eu vou reconhecer que eu fui perdoado de 10 mil talentos? E se eu reconheço, qual é a diferença disso para mim agora? Não tem nenhuma diferença? Se não tem, será que eu estou tendo a fé correta? Será que eu estou tendo a fé no objeto correto? Será que eu estou vendo realmente o Deus grandioso e gracioso que me perdoou de um pecado impagável? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer numa situação como essa. Então a dificuldade que a gente tem em reconhecer é justamente o nosso orgulho, pessoal. Nós colocamos aquela interrogação onde Deus colocou uma exclamação porque achamos que somos mais justos do que Deus. Nós achamos que somos mais justos do que Deus. E na verdade, nós diminuímos a justiça de Deus para a nossa altura. Deus só pode perdoar aqueles que eu entendo porque merecem perdão.
E aí eu limito Deus e o perdão de Deus para o que eu consigo ver e entender. E isso é uma coisa que a gente vê, por exemplo, no filho pródigo. Abram aí Lucas 15, 18 a 24. É só o finalzinho aí da parábola do filho pródigo. Verso 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu vou continuar lendo, mas só parando aqui para dizer, essa era a expectativa do filho pródigo, de pedir perdão ao pai e ser tratado como um trabalhador. Porque ele achava que era isso, que no máximo o pai dele podia dar a ele. Era o máximo que ele ia conseguir, depois de tudo que ele fez com o pai. Mas aí a história continua. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ali longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A expectativa dele era se tornar um trabalhador, pelo menos para ter o que comer, que ele não estava tendo o que comer. E o que o pai dele faz é uma festa por ele. O perdão que o pai tinha era muito maior do que o que ele imaginava que podia ter. Isso é o que acontece quando a gente acha que o perdão de Deus é só aquilo que a gente consegue entender, que a gente consegue visualizar. Mas o segundo ponto, como eu falei, é reconhecer e ser grato. Então, não só devemos reconhecer essa grandeza do perdão de Deus, mas também ser grato. E aí eu trouxe uma frase, até um pouco longa aí do John Piper, mas que ela exemplifica bem isso. Ele diz assim, aprendi que é possível continuar guardando rancor se a sua fé significa simplesmente que você olhou para trás, para a cruz, e concluiu que está fora de perigo. É por isso que fui forçado a aprofundar o que é a verdadeira fé. Não apenas um alívio por estar livre, mas também uma profunda satisfação com tudo que Deus é para mim, em Jesus. Esta fé, ela olha para trás não apenas para descobrir que estamos fora de perigo, mas também para ver e saborear o tipo de Deus que nos oferece um futuro de infinitos amanhãs reconciliados em comunhão com Ele. A comunhão satisfatória com Deus, com um Deus tão perdoador, é crucial para sermos pessoas perdoadoras. Então, veja que não é só ver essa obra e não reconhecer o Deus maravilhoso que a realiza e o amor maravilhoso que Ele dispensa por nós. E um outro exemplo onde a gente pode ver isso é o exemplo de José. Lá em Gênesis 45, 3 a 8. Abram lá, por favor. Diz assim: E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita.
Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José ele perdoou, pois ficou mais grato com a provisão e a bondade de Deus para com o seu povo do que triste com tudo que aconteceu na vida dele. Ele reconheceu que Deus é bom. José, ele já estava bem. José, ele na verdade é quem estava resolvendo o problema da fome. Quem estava passando fome, quem estava com dificuldade eram os irmãos que o venderam, que estavam ali diante dele numa posição totalmente vulnerável. Mas José, ele perdoa aqueles homens que estavam totalmente na sua mão. Mas ele perdoou porque ele reconheceu que tudo que ele passou na vida, todo o sofrimento, foi porque Deus ama o povo dele, ama os irmãos dele que o venderam. E Deus fez tudo aquilo para que eles não passassem fome. Então, ser grato por quem Deus é, pelo amor de Deus, por Deus ser um Deus amoroso, nos permite dar um perdão que humanamente parece impossível. E a gente vê isso aqui em José. Então, eu trouxe esse fundamento para que a gente possa, a partir dele, pensar nas nossas, cada um, na sua questão específica com relação ao perdão. Sempre lembrando que a gente precisa reconhecer e ser grato pelo perdão que Deus nos dá. Então, concluindo, meus irmãos, a igreja, ela é um edifício construído sobre a base que é Jesus Cristo. Para estarmos firmes na base, foi necessário que o próprio Deus nos perdoasse. Estamos falando aí de edifício, né? Como é que a gente vai colocar as paredes na base? Como é que ele vai ficar junto na base? E aí falando do amor que tem o perdão. Para fazer essa junção na base, o próprio Deus que fez. Não teríamos como estar firme na base, se não fosse o próprio Deus que colocasse ali a sustentação. Para estarmos firmes uns com os outros, é necessário que esse perdão que vem da base, ele flua para as paredes. Precisamos ser como canais que transmitem o que recebemos de Deus para os outros. Assim, todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuará o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, em perdão. Eu aí parafraseando Efésios 4,16. Isso só será possível, meus irmãos, se reconhecermos a profundidade do perdão de Deus por nós, a ponto de sermos extremamente gratos pelo que Ele fez. Assim poderemos atingir a humildade necessária para constantemente pedir e dar perdão. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém?